Fala galera do canal Atenção Vascaínos, aqui quem fala é o Saulo Viana e hoje eu estou falando diretamente do município de São Sebastião do Atumã, na região do Médio Amazonas. Esse município, como todos os outros do estado, tem várias belezas naturais, mas esse município também é muito conhecido pelo festival folclórico que traz muitas pessoas para poder visitar a cidade e principalmente uma feira de exposição onde a gente tem competição de corrida de cavalo, prova de tambor. Vários competidores de outros municípios, inclusive de outros estados, vêm para cá para participar dessa feira agropecuária e a gente tem uma vasta programação do setor primário aqui no município. E essa festa da feira agropecuária acontece sempre no final de julho, início de agosto, e esse ano, mais uma vez, será uma grandiosa feira agropecuária, uma grandiosa festa e uma grande oportunidade para conhecer o município de São Sebastião do Atumã e, claro, também ver aqui vários vascaínos, torcedores que estão espalhados por todo o estado do Amazonas. Fala, torcedor vascaíno, Guilherme do Grupo Rão. Eu tenho uma excelente notícia para você. Para mim, meu coraçãozinho vascaíno. O Grupo Rão agora é um parceiro oficial da Atenção Vascaínos. Estaremos junto com vocês, com o Flávio, com o time, fazendo parte dessa família, trazendo as melhores notícias do Clube de Regatas Vasco da Gama e também oferecendo para vocês os benefícios que só a Atenção Vascaínos vai poder entregar para vocês. A gente começa com o Vasco e vamos estender isso para os outros clubes cariocas, claro, também é o nosso papel, mas é com muito orgulho que eu apresento para vocês aqui essa condição única dentro do Atenção Vascaínos. Então, você que é a audiência do programa, você vai ter um benefício exclusivo para você, vascaíno. Então vamos começar essa nova jornada, tudo de bom para o nosso Clube de Regatas Vasco da Gama, para a Atenção Vascaínos, para o Grupo Rão e vamos com tudo! Liderando o setor de distribuição de alimentos e carnes premium no Rio e com mais de 50 anos de história, a Frigocopa se destaca pela qualidade de seus produtos e pelos serviços de transporte refrigerado. Oferecemos soluções completas de armazenamento e logística, atendendo desde cozinhas industriais a restaurantes e supermercados. Frigocopa, distribuidora de alimentos, excelência e confiança. Alô amigos, alô turma, um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos, nessa quinta-feira, dia 31 de julho de 2025. Tá indo embora o mês 7, já passamos por muito do meio do ano, começando amanhã o mês de aniversário do nosso amado Vasco, dia 1º de agosto. Amanhã a gente tem o início do mês de comemorações e de celebrações. O Vasco é que precisa nos dar presentes, porque as coisas não andam muito boas. Peço a você que dê aquele like, dê aquela curtida aqui embaixo, não custa nada. Pegue o link e compartilhe para geral, para os seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook. Avisa pra galera que o AVNews, o Jornal Nacional dos Vascaínos, está entrando no ar. Não é membro do canal Atenção Vascaínos? É muito simples. Você vai ver aqui na tela o QR Code e o telefone do saque. Entre em contato com o Sérgio Quinte. Ele vai dar todo o caminho para que você se torne membro. Participe de lives, de eventos, esteja num grupo muito animado de WhatsApp. Enfim, vale bastante a pena. São vários preços, várias modalidades. E é claro, você tem aí diferenças, mas é só entrar em contato com o Sérgio Quinte. Estamos todos no grupo de WhatsApp. Todo mundo tá lá, batendo papo, trocando ideia. Fora uns arranca-rabos, mas está tudo bem. A gente conta com a presença de vocês. Bom, você já sabe que esse é o mês do papai. A partir de amanhã, estamos muito próximos do mês de agosto, o mês dos pais. E a Gold Case está dando benesses para você e dá a garrafa Picture como grande emblema desse Dia dos Pais. É uma garrafa que você pode colocar a foto do seu pai. Pode fazer inclusive uma montagem, porque tem lá uma foto pai e filho vascaínos. Você já deve ter visto, você pode montar, pode personalizar e você usa o cupom GOL Vascaíno para ter preços excepcionais. Você tem, por exemplo, a capinha, você compra uma, leve duas e você paga menos de R$25 por cada capa. Com todos os temas do Vasco, com todos os nomes que você queira colocar, com uma foto sua, é espetacular.
tem as garrafas, a garrafa Urban, tem outras garrafas maravilhosas, a Flip que eu ganhei recentemente, uso todo dia. Você tem também os copos, como esse aqui, ó. Esse copo Life maravilhoso para você poder personalizar, colocar seu nome, seja lá do jeito que você quiser, e você vai ter produtos especiais e vai poder dar também ao seu papai. Lembre que garrafa e copo você pode, nesse momento, com a Gol Sale e também com o cupom Gol Vascaínos, tem que colocar juntos para você ganhar o desconto, para você comprar junto. E a Gol Sale que dá todo o site, 70% de desconto. Já já vem aí a Black Friday. E agora, em agosto, está começando uma ressaca da Gol Sale, com preços ainda melhores. Então, curta e faça sua compra com a Gol Case, parceira do canal Atenção Vascaínos. Olha aqui, você já imaginou investir o seu dinheiro e ter uma franquia vitoriosa? É o caso da franquia do Grupo Rão. É uma franquia que você tem um produto de alta qualidade, com todo o atendimento, os melhores pontos para você poder ser assistido por eles. Tem toda a infraestrutura para que você possa realmente abrir um negócio muito bom. Entre em contato com o Grupo Rão e saiba. Você vai passar por uma análise criminal, jurídica, financeira, de perfil operacional, para saber se você é um bom candidato. Você vai fazer um investimento inicial, vai mostrar um extrato bancário dos últimos 2 anos, enfim, vai passar por um crivo porque é importante, porque é uma marca que quer ter pessoas com condição. Além disso, não é ideal, mas é muito bom que você seja nascido na região onde você pretende abrir a loja, ou então que você esteja morando lá há muito tempo. E isso é muito importante porque você conhece a região. E também é uma necessidade fundamental você ter um sócio operador que viva o negócio todos os dias. Se você quer apenas ser o sócio investidor, ok, mas é importante que você tenha alguém que olhe o negócio, porque tem que estar lá todo dia. E o Grupo Rão, que está aqui inclusive na descrição com o contato do Lucas, que é o chefe de franquias, é o homem que faz todo o trato de franquias. Você pode entrar em contato para se inteirar, para entender como é que é isso. Veja aqui na descrição e de repente você está fazendo um grande negócio. E com certeza é, porque o Grupo Rão é um grupo muito sério, de gente muito séria e que vai atender você da melhor maneira possível. Outra coisa, tá chegando aí final de semana para você fazer a sua compra na Frigocopa, em casa.frigocopa.com.br. Faça seu pedido para você receber no Rio, Grande Rio, em algumas regiões. E você que tem um estabelecimento, preste atenção, no centro, sul fluminense, na região dos Lagos, na zona sul do Rio de Janeiro, na região serrana, Barra e Recreio dos Bandeirantes, Niterói e São Gonçalo, em Macaé, na zona norte, na zona oeste, em Campos dos Goitacazes, em todos esses locais, você que tem um estabelecimento, você tem R$5.000 de crédito, você vai passar uma ficha aprovando, você tem R$5.000 de crédito para fazer suas compras, 14 dias para pagar com 5% de desconto. E você tem todos esses locais para receber. Ah, eu estou aqui em Campos, eles entregam. Eu estou aqui em Petrópolis, eles entregam. Você está em Cabo Frio, eles também entregam. Em tudo quanto é lugar, a Frigocopa tem todos os melhores caminhões para distribuição. É a maior distribuidora de carnes e alimentos do Rio de Janeiro. Faça uso da Frigocopa. Bom, o Vasco sem vitórias, né? O que tem sido muito difícil. Uma preocupação para um time que precisa vencer, precisa recuperar o prestígio com o seu torcedor, muito desconfiado de um Vasco que tem aí 6 partidas depois do Mundial de Clubes e não conseguiu vencer. É incrível. E além disso, ganhar dinheiro também, né? É importante. Então, por conta dessas prerrogativas, vencer é fundamental. A passagem de fase da Copa do Brasil vale R$ 3.638.250 já garantidos nessa fase. Mas passando, o Vasco vai receber R$ 4.740.750. Chegando a uma semifinal, como aconteceu em 2024, o prêmio é de R$ 9.922.500.
Dinheiro que, inclusive, foi dito recentemente pelo presidente Pedrinho em entrevista, como foi importante para fechar o ano de 2024. Os jogadores do Vasco, claro, têm consciência disso, sabem o quão importante é para o Vasco essa passagem para as quartas de final. Os ingressos já estão sendo vendidos para o jogo contra o CSA e a direção espera que o torcedor, mesmo nessa desconfiança, possa lotar São Januário, porque é um jogo fundamental para o Vasco passar de fase. Chegar às quartas de final seria muito importante, ficar entre os 8 melhores do futebol brasileiro de novo, como foi em 2024. Só lembrando que o vice-campeão da Copa do Brasil recebe 33 milhões de reais. E o campeão ganha a bagatela de 77 milhões de reais. Mas eu estou falando isso aqui pela questão importante de grana. Mas acho também importante situar que a SAF do Vasco não tem essa receita como principal, talvez um pouco mais escolada do que aconteceu no ano passado, quando estavam ali engatinhando num primeiro semestre de gestão depois da ruptura com a 777. Também ainda na dúvida por conta de uma liminar, mas de alguma maneira ser ratificada a liminar e a arbitragem praticamente marcada dá uma confiança à atual gestão de pensar um pouquinho mais fora da caixinha. O orçamento do futebol do Vasco é extremamente responsável, a gente pode colocar assim, e prevê, claro, receitas mínimas. Não conta com um ovo na galinha. Não, a gente vai passar de fase, a gente vai chegar à semifinal, não dá para você medir as suas receitas por méritos esportivos. O orçamento do Vasco anual é extremamente conservador e prevê, nesse instante, participação do Vasco nessa fase, já contando com os R$ 3.638.250. É claro que passando até a final é um incremento, é como se fosse um plus, uma renda extra, um dinheiro diferente que não estava provisionado e que, é claro, significa dar uma arrojada, pensar um pouco mais alto. Mas o torcedor do Vasco poderia estar me perguntando, mas você está falando isso porque se a gente não passar de fase, a gente não investe, a gente não contrata? Não, muito pelo contrário. É importante que o torcedor do Vasco entenda o seguinte: o Vasco está sob administração de um administrador judicial, por conta da recuperação judicial. E qualquer gasto que seja feito é cobrado. Você faz, por exemplo, uma obra no CT, o administrador judicial pergunta: de onde é que vocês tiraram esse dinheiro? Como é que isso foi feito? Como é que consegue isso? Vai fazer uma ação, por exemplo, fora do Rio de Janeiro, que tem custo de viagem de muita gente, porque você amealha ali sócios, você consegue melhorar a condição de receitas com sócios torcedores, com outras modalidades de sócio. Você precisa justificar absolutamente tudo. O Vasco não vai deixar de investir. E já demonstrou a justiça nessa transição aí da RJ que é necessário, para pagar as suas dívidas, investir no futebol. Você tem uma dívida, por exemplo, numa fábrica, mas se você não consegue investir em novas máquinas, a fábrica não funciona e aí mesmo que você não paga. A justiça não quer ver o Vasco sem pagar. O que aconteceu recentemente, informação dada ontem pelos companheiros do podcast Cruz Maltino, pelo nosso querido Adílio Avelar também, sobre a questão do Bradesco, que o Banco Bradesco fez ali um embargo, resolveu consultar a justiça, porque o Vasco teve prorrogado por mais 90 dias, quase um ano, a sua possibilidade de não sofrer penhoras. Isso não é um risco por enquanto, mas é claro que está todo mundo de olho. O Vasco não está pagando ninguém nesse momento estrategicamente, buscando um acordo para uma recuperação judicial. Então não pode fazer fora do pinico de maneira nenhuma. O Bradesco, na verdade, quer saber, mas vem cá, já foi 90, já foi mais 90, agora mais 90, apenas porque ele tem muitos milhões para receber do Clube Cruz Maltino. Então, em função disso, o mercado sabe, o Vasco está investindo, o Vasco está contratando, o Vasco está fazendo isso, o Vasco tem receita assim, mas vem cá, e não paga por quê? Por que não sai essa RJ? Então a gestão financeira do Vasco sofre uma pressão muito grande. E qualquer verba que entre, e qualquer situação nova que entre, é um alívio.
é bastante importante enquanto não se fecha o investidor. Porque também diante dessa situação, é difícil você levar a um investidor um plano pleno para que você possa fazer uma proposta e ter alguém que banque isso. Hoje, a recuperação judicial homologada dará ao futuro investidor muito mais tranquilidade. O presidente Pedrinho recentemente esteve em São Paulo com a empresa Genial, com o CEO da Genial, que é uma grande operadora, que faz negócios, que trabalha com negócios, que poderia estar ajudando o Vasco, além de outras empresas que o Vasco tem. Tem a G5, tem o escritório Madrovitch lá em Brasília, todo mundo tentando investidor. Mas essa questão do imbróglio jurídico traz esse prejuízo. Então, para que esse imbróglio não aumente, para que o Vasco entre definitivamente na RJ, o Vasco já se posiciona como se estivesse na RJ, quando vai ter que pagar um montante mês a mês para poder aniquilar toda essa cruel dívida acumulada durante muitos anos, mas o Vasco tem que demonstrar ao administrador ou aos administradores judiciais que ele está gastando aquilo com boas intenções. Então está sendo feito um esforço muito grande para se manter basicamente o dia a dia, as operações, tudo funcionando. O Vasco fez aí um esforço muito grande para manter a sua espinha dorsal, remodelando uma série de ações e, é claro, evitando venda e perda de atletas importantes, como o goleiro Léo Jardim. A renovação do Léo Jardim é considerada um reforço. A renovação do Verrete é considerada um reforço. O Vasco manter o menino Rayan é considerado um reforço. Aliás, o Vasco vive nessa expectativa de ter que fechar o ano sem vender o Rayan. É um buraco de 100 milhões que você tem que, porque no orçamento de todos os clubes brasileiros você precisa pelo menos vender isso de jogador por ano. E o Vasco não vendeu ninguém, absolutamente ninguém que possa cobrir esses 100 milhões. Como fazer isso? O financeiro do Vasco, o Carlos Amodeu, o CEO da SAF, estão todos trabalhando para trazer grana nova, para buscar novos dinheiros para poder cobrir tudo isso. Só que a situação do Rayan me parece que vai apertar, e vai apertar muito. A França poderia ser um alvo para Rayan, sim. A notícia que saiu hoje do Mônaco foi desmentida pelo staff do jogador. Não há nada do Mônaco. Houve sim uma sondagem do Paris Saint-Germain. O PSG sim demonstrou interesse por Rayan. No entanto, o Paris Saint-Germain tem um impeditivo por conta dos estrangeiros. E na França você tem um número limite de estrangeiros, aqueles que não são europeus ou não europeus, mas que têm passaporte, esses podem. Mas quem não é totalmente estrangeiro, como no caso do Rayan, esse tem um limite para estar. Não pode ter 30 e jogar 4, não. No máximo são 4 a informação que eu recebi. Então o Rayan não poderia ser contratado para ser emprestado, porque bem ou mal, a origem dele seria do Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain sabe do talento do Rayan, sabe da força do Rayan, mas por enquanto ainda não fez nenhuma proposta. Porém, eu posso adiantar ao torcedor do Vasco que mesmo nessa situação, tendo que passar de fase da Copa do Brasil, fazendo um orçamento, pensando em arrojo, mas dentro de uma possibilidade, o Vasco da Gama não vai fazer negócio pelo menino Rayan e pretende sim investir, trazer aí jogadores que possam resolver definitivamente. Parar com essa coisa de ficar pulverizando em jogadores que definitivamente não estão dando certo ou não têm dado certo nos últimos anos. E sim, a informação está confirmada. O Vasco fez uma sondagem por indicação e pedido do técnico Fernando Diniz ao zagueiro Nino, ex-jogador do Fluminense, campeão com Fernando Diniz na Copa Libertadores em 2023 e que está no Zenit da Rússia. Nino é da empresa Elenco, que não me confirmou nenhum tipo de sondagem, mas eu tive essa informação de que o Vasco buscou sim informações, mas o Zenit, é claro, não abriu negociação diante de valores possíveis que o Vasco poderia oferecer. É um jogador caro, é um jogador de muitos milhões de euros, mas de qualquer maneira esse é o pensamento, de repente até ativar novamente o caso Nino ou até um jogador desse nível. Hoje, mais 2 nomes foram oferecidos. É bom a gente esclarecer aqui, porque da outra vez disseram que o Vasco tinha procurado
o ponta esquerda paraguaio Cabadeiro. Não foi o caso. Foi uma oferta feita ao Vasco dentro de números. E novamente hoje eu tive a informação de 2 jogadores que foram oferecidos e o Vasco não respondeu, a priori não demonstrando interesse. O primeiro trata-se de Gustavo Medina, zagueiro de 23 anos, zagueiro da Ferroviária de Araraquara. O jogador que se destaca, apesar da Ferroviária estar lá embaixo, na zona do rebaixamento, mas é um dos melhores zagueiros por números, segundo a média SofaScore, do Campeonato Brasileiro da Série B. Notícia recente, o São Paulo Futebol Clube fez uma sondagem por esse jogador que também já passou pelo Cruzeiro. Os agentes do jogador já ofereceram a Admar Lopes e a Felipe Loureiro, mas a princípio não houve nenhum retorno. Zagueiro de 1,83 m, boa saída de bola, bom no jogo aéreo, mas muito inexperiente. Jogador que eu não sei se seria o patrão, o jogador que o Vasco quer. Outro é Domingos Duarte, zagueiro português, esse mais experiente, de 30 anos, com base no Sporting, já jogou no Deportivo La Coruña da Espanha, no Belenenses de Portugal e hoje está no Retafe da Espanha. É um jogador de boa qualidade técnica, jogador de boa saída. Admar Lopes conhece o atleta, mas de qualquer forma ainda não parece ser o nome que a direção quer. Tudo isso por conta dos zagueiros que o Vasco tem e que não estão entregando. Essa nova fase crônica era atacante, continua sendo. Agora passou lá para trás. João Vitor é um jogador que não está bem, está passando por problemas em campo muito sérios. Mais uma vez foi expulso. Foi o zagueiro mais expulso ano passado. Esse ano ele não queria ser tão expulso e já foi. Está cometendo muitos erros técnicos, muitos erros de gestos, de posicionamentos táticos e que tem comprometido demais. A direção, é claro, até se arrepende um pouco de não ter conseguido vender o João Vitor ao Cruzeiro quando o Cruzeiro se interessou. Mas na época era uma aposta porque ele não estava tão mal. Mas eu já falei isso aqui. O Vasco da Gama, se tiver a oportunidade de negociar o João Vitor, o fará. É um jogador que chegou em janeiro de 2024 e olha o tamanho do problema criado pela gestão da SAF na época pelo Alexandre Matos. Tem 5 anos de contrato. O jogador está com contrato até dezembro de 2028 e é por isso que ele está tranquilão. 6 milhões de euros mais 1 milhão de euros no ano passado que tinha que ser pago e esse ano que tinha que ser pago por cumprir a incrível meta. O Vasco ficando na primeira divisão, vocês têm que pagar. O Vasco, se puder, vai correr com o João Vitor. Lemos, Maurício Lemos tem contrato até o final do ano, pouco mais de 10 partidas. Lucas Freitas, uma boa surpresa, contrato até dezembro de 27. Luiz Gustavo, jovem da base, contrato até 2028. Lucas Oliveira, não deu certo, zagueiro com contrato até 2026. São 4 nomes que não estão dando certeza a Fernando Diniz de quais são os 2 melhores para formar a zaga. Mais um problema crônico. O Vasco quer um patrão, quer um líder ali atrás, quer alguém que possa comandar e fazer com que esses jogadores subam de produção. Jean Faísca, o nosso analista, fala desse problemaço agora na cozinha. Fala, Jean! Quem diria, hein, senhor Flávio Dias e galera ligada no News? O mês de agosto batendo a porta e o assunto ainda é a zaga do Vasco. Lembrando que o Vasco fez aí nos últimos anos várias tentativas de encontrar uma dupla de zaga ideal e não consegue. E hoje, torcedor, se você sair aí nas ruas e perguntar, tem muita gente que acredita que o Vasco não tem nenhum zagueiro confiável. Eu, particularmente, gosto do Lucas Freitas. E para o técnico Fernando Diniz, ele é banco. Tanto é verdade que no jogo de ontem à noite acabou aí esperando. E a dupla titular para o Fernando Diniz parece ser João Vitor e Maurício Lemos. Olha, o João Vitor me parece algo assim que não tem mais clima. Pelo menos nesse momento agora de continuar como titular na equipe do Vasco. Tem dificuldade na saída de bola, tem dificuldade na hora de fazer as coberturas. Um dia igual ontem à noite ainda acabou sendo expulso. Enfim, não tá legal. E o Maurício Lemos me parece muito mais à vontade jogando pelo lado direito do que pelo lado esquerdo.
Contra o Internacional, no último domingo, quando ele jogou pelo lado direito, foi um dos melhores em campo. Várias interceptações, vários cortes. E ontem à noite, jogando pelo lado esquerdo, já não foi um zagueiro que transmitiu confiança. Já o Lucas Freitas, que veio aí praticamente junto com o Lucas Oliveira e não tinha aquela certeza que seria um zagueiro, mais para composição. E se a gente for olhar em números, o melhor zagueiro do Vasco em 25 é o Lucas Freitas, por ser um zagueiro canhoto. E o Vasco continua no mercado atrás de um zagueiro. E olha, que esse zagueiro não pode ser alguém discutível, alguém que você precisa ver, será que vai dar certo, procurar vídeos? Não, esse zagueiro tem que vir para jogar. E, de preferência, um zagueiro destro, que saiba jogar dos dois lados. Não adianta trazer um zagueiro canhoto, porque o zagueiro canhoto, ele só joga do lado esquerdo. O destro até consegue se virar aí pelos dois lados da zaga. Então eu vejo que o Vasco tem a necessidade de ir ao mercado, buscar mais um zagueiro e, de preferência, se conseguir aí negociar o João Vitor nessa janela, melhor ainda, nem que seja por empréstimo, com o preço do passe fixado, próximo àquilo que o Vasco acabou pagando no João Vitor, porque, infelizmente, dentro de campo, vem se mostrando um jogador de qualidade bastante discutível, principalmente pelo valor que o Alexandre Matos aí, naquele momento, achou que era um grande negócio para o Vasco e a gente viu que dentro de campo realmente não vem correspondendo o João Vitor. Valeu, Jean. Grande abraço para você. Sobre o ataque, a situação do atacante Andrés Gomes ainda é indefinida, mas está em negociação. Há otimismo por parte da gestão, do futebol, do fechamento do negócio. Admar Lopes está usando as suas armas. A princípio, as partes já se acertaram, Vasco e Andrés Gomes, tudo acordado. O Andrés tem interesse de voltar ao futebol sul-americano, só que o Rennes negocia a forma de empréstimo, o Vasco quer por empréstimo. O Rennes, assim como todo o futebol francês, passando por uma situação difícil, com perda de patrocínios, com perda de direitos de televisionamento, é um momento complicado para o futebol francês e os clubes estão querendo desovar. Mas o Rennes pagou 10 milhões de euros pelo jogador, quando trouxe-o do Salt Lake City, dos Estados Unidos. E aí não vai fazer qualquer negócio. Quer estar no bolo para uma futura negociação de um atacante de 22 anos de idade e que tem-se aí uma grande expectativa. Então a negociação, o modelo de negócio está sendo tratado de uma forma que sim, o Andrés possa ir para o Brasil, jogar no Vasco, mas que o Rennes tenha uma grande participação numa futura revenda. Ele jogando bem e estando bem no futebol brasileiro. Então, a situação hoje é essa, há essa expectativa, mas ainda não há uma definição plena, porque o jogador precisa, além de acertar com o Vasco, precisa também resolver o seu problema de saída do Rennes, que, como eu disse, está, como todo o futebol francês, numa dificuldade financeira gigante e precisa resolver isso de qualquer forma. Deixa eu dar um recado legal do Renda Extra para você. Deixa eu te perguntar se isso aqui funcionasse com você. Presta atenção. Tem seguidor aqui do canal que foi lá, aplicou o método, tá aqui no primeiro link na descrição, tá tirando até 300 continhos, R$300 por dia com celular, tendo uma boa internet. E a gente só aceitou divulgar aqui porque é um parceiro de muito tempo, sério, que provou a gente aqui que é algo real, não tem negócio de aposta, nada disso. Mesmo assim, eu tive a oportunidade de ver saques, as provas, o dinheiro caindo na conta da galera e realmente vale bastante a pena. A gente vai colocar um vídeo aí, um depoimento. Preste atenção. Eu não tava acreditando. Antes eu já caí em muitos golpes. E olha, eu decidi arriscar. E em menos de um mês, com profissão lucrativa, eu consegui fazer mais de R$4.200 apenas usando o celular e fazendo aquelas tarefinhas no aplicativo. Coisa que eu fiz assim, no meu tempo livre, sabe? E agora eu quero me dedicar 100% ao aplicativo e fazer em dobro todos os meses. Imagina só, você mandando um vídeo desses daqui a pouco pra nós, hein? Clique no link que está na descrição e faça uso desse produto. Aprenda através de um vídeo e possa, de alguma maneira, esse vídeo fazer você aprender e ganhar seu dinheirinho. Não é um meio de vida, mas ajuda. É um dinheiro legal que você pode ganhar. Aproveite e assista agora mesmo.
que pode sair a qualquer hora o link, tá? Não bobeia. A gente vai para o intervalo e na volta a gente vai falar do Vasco que hoje treinou em Maceió. Vamos trazer detalhes do nosso adversário, que é um clube diferente. A gente nunca ouviu muito falar do Mirassol. Sábado vamos enfrentá-los pela primeira vez e olha, a estrutura dos caras é brincadeira. A gente volta já já. Fala, rapaziada, atenção vascaíno, beleza? Fala, Flávio, fala aí, pessoal. Pega essa coleção brabíssima da Tang que chegou aqui com a gente, galera. E ó, tem off-white, tem a preta, tem essa aqui que é brabíssima. Tá ligado, né? Sai o gol do Vascão, a cerveja voa em São Januário, galera. Ó, tem essa aqui, Clube do Povo. Ó, inclusive eu tô usando uma dessa aqui já, ó. Tem a pipi aqui, maneiríssima. Tem ela, tá cor off-white. E não para por aqui. A Tang entregou. Regata, galera, ó. Essa é maneiraça. Também tem short e calça, galera. A calça, brabíssima. E o short. Esquece, rapaziada. E não tem só pra galera não, tá? Também tem pra mulherada. Presta atenção. Croppedzinho brabo, off-white e o cropped preto. Tem boné, brabíssimo. Tem boné off-white e tem pochete. Braba, galera. Aonde que você vai encontrar essa coleção toda da Tang? É aqui na Gigante Aerotal. Não perde tempo, vem embora que eu tô esperando, vem. Uou! Fala pessoal da Atenção Vascaínos, lançamos hoje nossa colaboração com a Tag9, uma marca de street bem famosa carioca. Ó. Dê uma olhada nos detalhes, Clube do Povo, sensacional essa camisa, também temos ela na cor bege. Cara, os detalhes dela são maravilhosos, se eu ficar mostrando aqui não vai nem dar no vídeo inteiro. Também temos esse modelo, com a torcida do Vascão atrás, bem incrível também, gente. E olha essa regata, pra curtir o jogo no Caldeirão. Tag 09 atrás, né? Identidade da marca. Também temos a pochete incrível. Dá uma olhadinha nos detalhes para curtir o Caldeirão da melhor forma. E o nosso bucket também, para a galera que curte pro jogo. Então, gente, sensacional essa colaboração. Não tem como ficar fora dessa. Corra para cá porque vai acabar rápido. Lembrando, ficamos localizados na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, número 845. E nosso Instagram, @Gigante da Colina Copa. E a gente via para todo o Brasil. Nosso site é www.arquibfc.com.br. Seja bem-vindo à nossa loja de materiais de construção em Souzas. Aqui você encontra tudo o que precisa para construir, reformar ou decorar a sua casa. Temos uma ampla variedade de produtos que vão desde o início até o fim da sua obra. Além disso, oferecemos atendimento especializado e preços competitivos. Visite-nos e faça da sua obra um sucesso. Estamos localizados na Avenida Antônio Carlos Couto de Barros, número 2126, Vila Sônia, em Souzas. Venha nos visitar, estamos ansiosos para recebê-lo. E para você que mora em Campinas e região e deseja melhor comodidade, entre em contato conosco pelo WhatsApp 19 99153 7719. Temos uma equipe aguardando o seu contato e será um prazer te atender. Muito jogo acontecendo, muita gente fazendo as suas apostas, mas olha, se você não tiver um gestor, você vai perder dinheiro. E a gente está apresentando a você, está aqui em cima o meu gestor de banca. Você sabia que o problema não é a aposta em si, mas a falta de gestão, de controle? Bom, o meu gestor de banca é um parceiro nosso aqui do canal Atenção Vascaínos. É uma plataforma profissional, não é casa de aposta, mas é feita para quem aposta com seriedade, para você se organizar. Como eu disse, não é casa de apostas, mas se torna um profissional do ramo. Porque aqui o foco é controle, estratégia, uma evolução real nos seus ganhos, no seu jeito de jogar. E com ele, o meu gestor de banca, você consegue acompanhar a sua banca em várias casas de aposta. Você que faz as apostas, preste atenção nisso aqui. As regulamentadas pelo Brasil, você acompanha tudo através deles. Registre entradas, odds, valores, vê automaticamente seus lucros, as suas perdas e a sua evolução por unidade. Às vezes você está fazendo aposta numa casa, pô, não tá legal, e nessa aqui tá boa. Traz para cá, vem para cá.
Você vai comparar a sua performance mês a mês e tem acesso liberado para estatísticas e probabilidades de mercado. Além disso, você vai receber dicas, as tips do dia, que são geradas através de odds entre 1,40 e 2,50. De forma clara, transparente, você recebe sempre isso. E o melhor, você pode ter o uso do meu gestor de banca, porque tem, é claro, um acordo que você faz para que ele possa ajudar você e você ganha desconto de 30% nessa adesão com o cupom PROMOAV30. Experimente. Para você que faz a sua aposta, é um caminho legal para você se organizar e não perder dinheiro. Se você quer apostar com inteligência, o meu gestor de banco é seu parceiro. Teste agora a versão gratuita e, se fizer sentido, garanta o seu plano através do cupom Meu Gestor de Banca. Fala, galera ligada no canal Atenção Vascaínos, o tal Thiago aqui para dar aquela dica para você que tá cansado de perder o controle das apostas esportivas ou até mesmo fica seguindo aqueles tipsters, né, que só te dá a dica furada, só te faz perder dinheiro. E o pior, fica anotando no caderninho, Excel ou nem anota, né, que normalmente é o que mais acontece por aí. Tá na hora de você mudar esse jogo. E eu vou te passar uma dica excelente para você fazer isso. O Meu Gestor de Banca é uma plataforma 100% online criada para você que aposta em esportes e quer fazer isso de forma profissional. Aqui você controla sua banca em várias casas de apostas, registra as entradas com odds, valor investido, calcula ganhos, perdas e evolução da sua unidade automaticamente. E tudo isso com gráficos mensais, comparativos e relatórios que te mostram exatamente se você está ganhando ou perdendo dinheiro. E é muito fácil de usar. Basta você adicionar sua casa de aposta, definir sua unidade, controlar suas entradas, controlando obviamente seus ganhos e perdas, e o sistema já mostra uma evolução com gráficos e relatórios para você também calcular o seu retorno de investimento. Então é muito simples de usar e muito prático também. Ah, e se você quiser ainda pode usar do recurso Tips do Dia, que são odds enviadas automaticamente com o uso da inteligência artificial, pegando as estatísticas, né, tudo que aconteceu naqueles dois times nos últimos jogos. Então fica muito fácil de fazer um prognóstico do que pode acontecer naquele jogo. E temos novidade para você que é da audiência do canal Atenção Vascaíno. Estendemos o cupom de desconto de 30% no plano Pro ou no plano Elite. Então vai estar passando aqui embaixo o cupom PROMOAV30, onde você pode usar no momento de contratar um dos planos. Mas lembrando, você tem 7 dias grátis e pode testar todos os benefícios da ferramenta sem gastar nada. E aí, se você quiser, usa o cupom. Chega de perder dinheiro, chega de falta de controle, torne sua banca de uma maneira profissional, sem contar e sem delegar somente para outras pessoas. Torne você um profissional das apostas esportivas. Tamo junto. E teve treino hoje. Teve treino no CT do CSA na parte da tarde e muita cordialidade. Você tá vendo aí imagens dos membros da comissão técnica, o técnico Fernando Diniz, junto com o técnico Márcio Fernandes do CSA, a presidente Miriam estava lá no papo também, cordialidade bacana, o Clauber, que é o supervisor, todo mundo junto, batendo papo, trocando ideia, o Vasco e o CSA que vão se enfrentar semana que vem no Rio de Janeiro, mas bacana esse ambiente, foram adversários ontem, e isso que a gente espera do esporte, adversários em campo, inimigos jamais. Então, muito legal. O Vasco, que vai treinar amanhã de manhã também, vai ter um novo treino antes da viagem para São José do Rio Preto, onde o Vasco vai ficar e segue para Mirassol, é ali pertinho. O técnico Fernando Diniz não vai ter o goleiro Léo Jardim e o lateral direito Paulo Henrique, ambos suspensos. Léo Jardim expulso contra o Inter e o Paulo Henrique tomou o terceiro cartão amarelo. Daniel Fusato e Puma Rodrigues são os possíveis escolhidos. O goleiro acho muito difícil que não seja outro. O Puma é sempre uma dúvida. É bom lembrar que o Paulo Ricardo, lateral da base, tá lá. O Lucas Oliveira, que vem treinando até às vezes lateral direito, também tá lá. Mas o normal é ele não improvisar e colocar o Puma Rodrigues. Mas Fernando Diniz é sempre uma grande caixinha de surpresa. Mas outras alterações podem ser feitas. Como o Vasco só joga no dia 7 contra o CSA na quinta-feira da semana que vem, tem tempo para recuperar. Mas o Diniz até pode mexer, mas talvez pouco. Uma das possibilidades de mexida é a entrada de Felipe Coutinho como titular. Ele já diagnosticou o cansaço de dois atletas, David e Nuno Moreira. Os dois jogadores acabaram muito cansados ontem. O David foi substituído até primeiro, mas o Nuno também reconhecido até pelo técnico Fernando Diniz, é um caso a ser estudado. Ele estava numa recuperação aí de Europa, mas ficou 30 dias agora, teoricamente poderia ter voltado melhor, mas continua se cansando muito. A zaga é uma dúvida, mas a informação que a gente tem
é que Diniz deve voltar com Lemos e Lucas Freitas, porque o João Vitor, até de alguma maneira, pode ser preservado. Apesar que Diniz falou ontem sobre o caso do Pablo Verratti, que o importante às vezes é jogar para dar confiança. Mas no caso da zaga, é um pouco diferente do ataque. O zagueiro mal entrega, o centroavante mal, você pode substituir, você pode eventualmente ajudá-lo de outra forma. Verratti, acho difícil, hipótese quase zero dele sair. Dá confiança, potencializá-lo para que ele volte a fazer gols. Mas, internamente se sabe, Verratti está muito ansioso para dar fim a essa fase, apesar que fez gol aí há 3 jogos contra o Independente Del Valle, mas também perdeu seus gols. Está perdendo muito gol o Verratti, foi assim contra o Inter, foi assim contra o Grêmio, foi assim contra o Bragantino, foi assim contra o Independente Del Valle, mas é um jogador de 37 jogos nessa temporada e 20 gols. 14 jogos no Brasileiro, 8 gols. Na Copa do Brasil, 5 jogos, 1 gol. Na Sul-Americana, 8 jogos, 5 gols. E no Campeonato Carioca, 10 jogos, 6 gols. Time somente no sábado mesmo, antes da partida contra o Mirassol. O Vasco vai pegar um adversário que joga pela primeira vez a Série A do Campeonato Brasileiro e faz muito bonito. É o 7º colocado invicto a 8 jogos. Ganhou de Corinthians, São Paulo, Santos, Sport, Ceará, empatou com o Inter, Palmeiras e o Vitória. Tem 25 pontos, o Vasco tem 15, tem 24 gols feitos, o Vasco tem 16, tem 14 gols sofridos, o Vasco já sofreu 20. Um clube organizado, com um CT muito bem aparelhado e com um estádio que é um verdadeiro exemplo, um brinco, 15 mil lugares, o estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, no interior de São Paulo, na cidade de Mirassol, e que sofreu aí uma reforma em 3 meses com um investimento de 8 milhões de reais. Foi feita a revitalização da fachada, o reconhecimento facial para a entrada do público, você tem aí, ao invés do alambrado, o vidro para substituir o alambrado, iluminação nova, cabines de rádio e televisão, um gramado de altíssimo nível, absolutamente muito bom o gramado. Enfim, é um cuidado que a direção do Mirassol deu e que tem como grande destaque, além disso tudo, na gestão esportiva, um jogador muito conhecido, infelizmente por nós vascaínos, o meio-campo Paulinho, ex-jogador do Corinthians e que hoje é o diretor executivo, é o gestor do futebol do Mirassol. Para quem não sabe, Paulinho foi o jogador que fez aquele gol em 2012 e nos eliminou da Copa Libertadores da América no sonho que o Vasco tinha de chegar ao Mundial, à final com o Chelsea, antes com o Boca e depois com o Chelsea. Paulinho tem sido até muito elogiado pela imprensa espanhola, lá jogou no Barcelona, porque tem comandado o clube de uma forma bastante boa, de uma forma bastante capacitada. O Mirassol que não vai ter Reinaldo, desfalque, mas vai ter a volta do zagueiro João Vitor. O João Vitor deles lá é bom. 2 jogos que não joga, foi expulso contra o Santos, cumpriu os 2 jogos e vai voltar à equipe. Saiu hoje o árbitro da partida, Wilton Pereira Sampaio, ele mesmo, seu Wilton. Nosso benemérito, Wilton Pereira Sampaio, que ontem apitou o derby Corinthians e Palmeiras e, nossa senhora, eita, cheio de polêmica. O Wilton Pereira Sampaio já vai estar em São Paulo, fica lá pro jogo Vasco e Mirassol. É um árbitro que a gente sabe, né? É entre amor e ódio. É um problema muito sério. E pra gente encerrar o news dessa quinta-feira, algumas informações importantes. Julgamento de Léo Jardim ainda não entrou em pauta, assim como nenhuma denúncia contra Verratti. Vamos ficar quieto, mas geralmente demora muito. Lateral direito Paulinho, sem nenhuma resposta. O Galo tá até meio que quase desistindo. E o staff do jogador tá muito chateado com essa situação do Vasco não dar oportunidade ao menino, mas também não liberá-lo para, de repente, ter uma oportunidade melhor no Atlético Mineiro. Reunião do dia 6, confirmada pelo presidente da Câmara dos Vereadores, o Carlos Caiado, está devidamente confirmado para o dia 6, às 16 horas, com a presença de muitas personalidades, de gente que faz parte, até
do Conselho, mas também pessoas que vão discutir outros temas. Gustavo de Sábato Guerrante, secretário municipal de Desenvolvimento Urbano e Licenciamento. Edson Luiz Menezes da Silva, secretário municipal de Coordenação Governamental. Tiago Ramos Dias, coordenador especial do gabinete do prefeito. O próprio Pedro Duarte, que é o vereador. Antônio José, que também é vereador. Marcelo Bittencourt Leite, assessor da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Atos Moura Antunes Silva, coordenador da comunicação da Secretaria Municipal. Wanderson Barreto, subsecretário da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Licenciamento. Jéssica Corrêa Carvalho, coordenadora de obras da Secretaria Municipal. Lucas Paulo de Almeida, da Companhia Carioca de Parcerias e Investimentos. Além de Vicente Nascimento Medeiros, que também é da companhia. Renato Brito Neto do Vasco. Silvio Roberto Almeida, também VP do Vasco. Juliana Saldanha, que vai representar os comerciantes da região da Operação Urbana Consorciada, que vai ser discutido o entorno de São Januário, e a Vânia Rodrigues, a Vania, que é representante dos moradores da região da Operação Urbana Consorciada. Na sede da Prefeitura, na rua Afonso Cavalcante, 455, no 13º andar, acontece essa reunião na quarta-feira que vem, às 16 horas. A gente está tentando saber se vai ter acesso para a imprensa, porque é importante que a gente possa entender, porque o Vasco vai ali divulgar as questões envolvendo potencial construtivo. Meio-campo Barros, semana que vem deve estar no Rio de Janeiro. Vai estar no Rio de Janeiro para se reapresentar ao Vasco. Tudo sendo definido, contrato estendido, melhores condições financeiras e o América liberando o jogador porque é um acordo contratual e o Barros deve reforçar o Vasco na semana que vem. Por falar em Barros, a gente pensa na base do Vasco, que hoje, infelizmente, foi eliminada num jogo em que o gramado, se é que aquilo pode ser chamado de gramado, prejudicou demais. Gramado sintético horrível, ainda molhavam o gramado duro, sem a mínima condição, mas o Atlético foi justo vencedor. O técnico Coropos não foi bem, definitivamente não foi bem. Realmente não consigo gostar plenamente do trabalho dele, mas enfim, o Vasco acabou eliminado, perdendo por 4-2 para o Atlético do Paraná. E quem traz as informações é o nosso Emerson Rocha. Fala, Emerson! Boa noite, Flávio. Boa noite a todos ligados aqui nesse AVNews. E o Vasco está fora do Campeonato Brasileiro Sub-20, jogando hoje no CT do Caju, lá em Curitiba, contra a equipe do Atlético Paranaense. O time foi derrotado por 4-2 e está fora da competição. O Vasco, que iniciou a partida com uma escalação diferente, o técnico Matheus Coropos escolheu colocar 2 laterais esquerdos pelo lado esquerdo, o Alisson como lateral e o Riquelme Avelar como ponta esquerda. Não acabou dando muito certo, o time do Atlético Paranaense abriu o placar numa cobrança de falta, fez 1-0. O Vasco até igualou a situação, até criou algumas oportunidades ainda na primeira etapa, mas foi para o intervalo perdendo por 1-0. Aí sim, o técnico Matheus Coropos tirou o Alisson, voltou com o Avelar para a lateral esquerda e colocou o Lócio. O time melhorou, foi em busca do empate e conseguiu, numa bela jogada pelo lado esquerdo, o Juninho fez a jogada, cruzou para trás e o Léo Jacó, artilheiro do time na competição, empatou a partida em 1-1. O Vasco teve uma oportunidade boa com o próprio Léo Jacó, numa cabeçada bonita, mas o goleiro da equipe do Atlético Paranaense fez a defesa. E aí o Vasco, quando era melhor na partida, acabou tomando o segundo gol. O Matheus Coropos tirou jogadores importantes de campo, como por exemplo o próprio Zucarello, o Juninho, o Léo Jacó, e o time não conseguiu engrenar. Aí o Atlético Paranaense conseguiu fazer o terceiro e o quarto gol, fazendo 4-1. E na última bola, no último lance, o Elder de falta descontou, fazendo 4-2, fechando o placar assim, e o Atlético Paranaense está na próxima fase dessa competição. O time do Vasco, que volta ao Rio, já aqui na segunda-feira inicia o Campeonato Carioca da categoria. O time vai enfrentar o Nova Iguaçu às 10 da manhã, jogo esse que será realizado no CT do Nova Iguaçu. O Vasco, que é o atual bicampeão carioca da categoria Sub-20 e vai em busca do tricampeonato dessa competição. E segue o AVNews com você, Flávio Dias. Valeu, Emerson! Amanhã de manhã o Emerson Rocha vai estar comandando com todo o seu garbo e elegância o Bom Dia Gigante, que vai ser gravado amanhã. Amanhã cedo também tem o Acorda Vascaínos e eu vou estar amanhã às 18 horas no Sextou, lá no Parque Jacarepaguá. Dr. João Lopes da Viriato vai estar presente para nossa alegria. O nosso Jurandir, da Copa do Mundo de Futebol Amador, também vai estar presente. A rapaziada toda, aquela resenha monstra, enorme. A gente vai falar do Vasco essa semana, o Vasco que não vence.
Os caras vão estar lá soltando cobras e lagartos, mas de qualquer maneira vai ser um prazer. Se você quiser lá passar para nos conhecer, bater um papo, tirar uma foto, sei lá, seja lá o que você quiser, vai ser um grande prazer. Parque Jacarepaguá, eu vou estar lá para receber vocês. E curta também o AV+, o canal 2 da plataforma, um canal de corte que a gente resolveu fazer e tá indo muito legal, muito bacana. Os cortes sempre muito polêmicos, muito bons. Parabéns ao Sérgio Quinde e ao Igor Silva que estão nessa labuta aí e tá indo muito bacana. E também curta as nossas redes sociais, no Instagram, e no X e no Facebook, o @avascaínos. Grande abraço a todos, fiquem com Deus, a gente se vê, tchau. Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!